Bom dia. Hoje é dia 28 de janeiro de 2021. Quero dizer que estou bem acompanhado hoje. Meu neto Gugu está conosco e é uma alegria muito grande tê-los aqui em casa. Eu quero falar hoje e por alguns dias a respeito de homens de Deus na política, mas especialmente pensando naqueles que exerceram a política em cortes pagãs. Eu quero começar naturalmente com José. A trajetória de José é uma trajetória muito interessante. É bem provável que José nunca tenha pensado em ser um político. E quando nós lemos a sua vida, nós percebemos que até aquele momento em que Faraó o chama para interpretar os seus sonhos, o que José mais queria era deixar aquela prisão e viver a sua vida normalmente. Um homem estrangeiro, numa terra estranha para ele, sozinho, mas os propósitos de Deus são simplesmente extraordinários. E quando José é chamado para comparecer perante o Faraó, para interpretar os dois sonhos do rei, José, ele de uma maneira simples, mas desafiadora e firme, ele diz o seguinte a Faraó: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Aquele momento poderia ser um momento em que José poderia chamar toda a atenção para ele. Os sonhos do Faraó o inquietavam. E José disse a Faraó: não sou eu quem tem o poder de interpretar sonhos, mas é o Deus único e verdadeiro. Aquele que reina é quem tem o poder, e é ele quem me orienta, e é dele que vem a interpretação. A vida política de José, ela é um desafio para nós. Desafio no sentido de compreender esta verdade. Somente é corrompido aqueles que querem ser corrompidos. José, na sua vida pública, política, em momento algum ele é acusado de suborno, de intentar o mal contra alguém. Em momento algum, José, ele pensa em fazer algum levante contra o Faraó. E é interessante pensar que o próprio Faraó deu a José todo o poder e autoridade sobre a terra do Egito para executar o plano que José havia dado a Faraó. A vida pública é interessante, é desafiadora, mas homens que temem a Deus, servem a Deus em todo lugar, sob quaisquer circunstâncias. Por isso que a vida de José, pública, política, é uma lição para nós. Certamente hoje também Deus tem os seus homens que temem a Ele na política. Pode parecer estranho para nós, mas são pessoas que verdadeiramente amam a Deus e servem a Deus. Por isso nós precisamos orar por esses homens que amam a Deus e que servem ao Senhor através da política. José era um servo do Faraó, mas antes de ser um servo do Faraó, ele era servo do Deus Altíssimo, do Deus único e verdadeiro. E quando José, ele assume o seu posto na política, ele continuou temendo a Deus, continuou servindo a Deus, continuou trabalhando para a glória de Deus e para o louvor do Senhor Deus. Oremos pelos homens que Deus tem colocado na política, para que o Senhor Deus continue sendo honrado
testemunhado e glorificado. Que o Senhor Deus assim nos abençoe.